Num instante você está numa Ferrari a 240 km/h e... Então... Esses são os jogadores de futebol que quase morreram. E para Cristiano Ronaldo, apenas 3 dias depois de comprar o carro dos seus sonhos, um acidente mudou sua vida para sempre. No dia 8 de janeiro de 2009, foi uma manhã incomum para Ronaldo, porque seu treinador estava chamando para um treino cedo depois que o Manchester tinha acabado de sofrer uma derrota dolorosa. Então, os companheiros de equipe de Ronaldo estavam contando com ele para estar lá, mas ele não estava em lugar nenhum. Veja, Ronaldo acabou dormindo demais, e eventualmente ele acordou e viu todas as notificações, então ele pulou da cama imediatamente. Agora todos sabemos que Ronaldo leva o jogo a sério, então faltar a um treino era inaceitável. Mas quero dizer, ele só tinha 20 minutos para atravessar a cidade inteira, mas ele não iria decepcionar. E havia um carro na garagem dele que podia dar conta desse trabalho. Mas mal sabia ele que naquele carro estaria o maior erro da vida dele. Caramba, cara, Ronaldo estava começando a se destacar e agora ele estava saindo de um Ferrari completamente destruído. Então, o fato de Ronaldo conseguir sair andando sem um único arranhão no corpo foi um milagre. Mas a partir daquele momento, ele fez disso a missão da sua vida, dedicar tudo ao esporte e se tornar o maior jogador de futebol que já pisou em um campo. Mas ironicamente, para Lionel Messi, tentar fazer isso quase lhe custou a vida. Em 2017, Messi se preparava para uma das maiores partidas de sua carreira. O Barcelona ia enfrentar a Juventus em um confronto muito aguardado da Liga dos Campeões. E a Juventus já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. Então Messi sabia que se não entrasse e fizesse o jogo da sua vida, estaria indo para casa. Então assim que Messi entrou em campo, ele estava preparado para qualquer coisa, ou pelo menos era isso que ele pensava. Durante o primeiro tempo, as duas equipes fizeram um esforço desesperado, quero dizer, seus legados estavam em jogo, e quem vencesse iria para as semifinais. Então eles lutaram até o fim, com sangue, suor e lágrimas, mas nenhum dos dois conseguiu marcar um único ponto. Quando o primeiro tempo estava chegando ao fim, Messi fez uma última jogada de alto esforço, mas isso quase lhe custou tudo. Veja, Messi quase perdeu mais do que o jogo. Os médicos disseram que se ele caísse 2 milímetros mais alto, a lesão no pescoço poderia tê-lo matado. Então, apesar do Barcelona ter perdido aquele jogo, Messi foi um homem de muita sorte. Veja, a maioria dos desastres ocorre fora do campo. Como para Matheus Silva. Esse homem quase perdeu a vida nas férias. Em 2017, estava prestes a ser o 4 de julho. Silva e a equipe estavam animados, tentando se animar ainda mais. Eles pensaram, por que não ir ao Lago Tahoe e aproveitar a praia? Como era 4 de julho, já sabiam que a praia estaria cheia. Eles tinham um jogo mais tarde e decidiram chegar cedo, por volta das 6 da manhã. Mas mal sabiam eles que as coisas estavam prestes a ficar loucas. Veja, na manhã seguinte, os garotos entraram todos no mesmo carro, colocaram umas músicas iradas, você já sabe como é, e partiram para a pequena viagem deles. Mas assim que eles chegaram na praia, Silva, ele simplesmente perdeu o controle. Ele viu a areia, a água e simplesmente não conseguiu se controlar. Quero dizer, ele se sentiu como uma criança de novo, e sem pensar, correu direto para o lago e mergulhou. E de certa forma foi meio bonito, quero dizer, o jeito que o sol refletia na água. Esse cara estava parecendo um Michael Phelps lá fora, então os garotos ficaram assistindo ele nadar até as boias. Mas foi aí que aconteceu.
Do nada, Silva começou a gritar por socorro e os garotos, quero dizer, eles acharam que ele estava só zoando, até que ele afundou. Então, o coração deles gelou. Eles correram para o lago, pularam atrás dele, mas quando chegaram até Silva, já era tarde demais. Ele não estava respirando e não tinha pulso, então eles tiveram que nadar até a margem e agir rápido. Por sorte, um salva-vidas veio correndo para o resgate e tentou fazer reanimação cardiopulmonar, mas não estava funcionando. Então, eles não tiveram escolha. 911, qual é a sua emergência? Dois dias depois, Silva acordou, mas estava atordoado, confuso, e descobriu-se que ele tinha estado em coma. Veja, quando ele pulou naquele lago, ele estava tão animado que não percebeu que a água estava congelante. Então, assim que ele entrou, o corpo dele entrou em choque e isso fez o coração dele parar. Quero dizer, ele teve sorte de os amigos dele estarem lá, porque eles literalmente salvaram a vida dele. Após saberem que Silva se recuperaria, seu companheiro Chris Wondolowski o homenageou no jogo seguinte usando o número 38 dele e ainda fez um gol naquela noite dedicado a ele. Quase se afogar, isso é algo que vai ficar com você para sempre, mas quase nem chegar ao seu primeiro aniversário? Para Neymar, essa era sua realidade, e o ocorrido em 1992 o marcou para sempre. Veja, naquela época Neymar tinha só 4 meses e viajava de carro com os pais para visitar parentes, mas então as coisas ficaram perigosas. Veja, morando no Brasil, a família estava subindo a serra de carro, mas do nada uma tempestade absurda apareceu. E não era só aquela chuva comum que vai e vem. Estava chovendo tanto que eles nem conseguiam ver o que estava bem na frente deles. Então vieram as luzes. A família sofreu um acidente e todo mundo, quero dizer todo mundo, ficou ferido. E mesmo com a tempestade, o pai do Neymar se lembra de tudo como aconteceu. Ele disse, um carro veio na minha direção. Eu tentei desviar, mas ele bateu em cheio do meu lado da porta. Minha perna esquerda caiu sobre a outra, deslocando meu quadril e fiquei desesperado. Disse à minha esposa, estou morrendo, mas o que mais temi foi o próximo pensamento que tive. Onde estava Júnior? Veja, o carro foi atingido com tanta força que Neymar sumiu e a família não sabia onde ele estava. O pai dele procurou em todo lugar. No carro, na rua, fora do carro, nos arbustos. Simplesmente nada. Eles não conseguiram encontrá-lo, eles não sabiam o que fazer até ouvirem um choro. Era o Neymar e ele estava preso. O pai dele olhou debaixo do banco do motorista e lá estava ele, coberto de sangue. A cabeça do Neymar foi cortada por um pedaço de vidro, então a família não teve escolha. Eles o levaram imediatamente para o hospital. Enfrentou a morte de perto, sem idade para entender as palavras ou o que ocorria. Então, quando o pai do Neymar descobriu que ele ficaria bem, tudo o que ele pôde fazer foi agradecer a Deus. E a partir daquele momento, ele sabia que Neymar era abençoado. Agora, por mais assustadora que tenha sido a situação do Neymar, nada se compara ao Anjo de Maria vivendo todos os dias com um alvo nas costas. E ultimamente as coisas ficaram tão loucas que as pessoas literalmente foram atrás de toda a família dele. No início de 2021, Anjo e seus colegas do Paris Saint-Germain estavam sorridentes. O time deles começou bem a temporada, provando que muitos estavam errados, mas a maioria achava que era sorte. Então, quando o Paris Saint-Germain entrou em um jogo muito aguardado, eles queriam se provar e durante o primeiro tempo começaram na frente, 1-0. Então as coisas estavam indo bem, mas o que aconteceu depois ninguém poderia ter previsto. Durante o minuto 62, os telefones de todos no time estavam tocando sem parar. Quero dizer, foi uma loucura. E do nada, Ângelo teve que ser escoltado para fora da arena, no meio do jogo. O que estava acontecendo? Bem, a família dele estava em perigo. Acontece que alguns criminosos estavam de olho na casa do Ângelo, e eles sabiam quando ele estaria fora.
Assim que descobriram que era dia de jogo, eles viram uma oportunidade e aproveitaram. Enquanto só a esposa do Ângelo e as duas filhas dele estavam em casa, os criminosos invadiram e as fizeram reféns. Eles correram pela casa pegando tudo de valor que encontravam. Eles roubaram toda a coleção de joias do Ângelo, avaliada em $600 mil, fugiram em um carro como num assalto de Grand Theft Auto. E o mais louco é que essa nem foi a primeira vez que a casa do Ângelo foi invadida. Então, depois disso, ele não teve escolha e contratou segurança. Agora era mais do que sua vida em risco.